O título do nosso artigo é A Química Atmosférica, a Química por Nossas Cabeças. O artigo introduz que a partir das revoluções industriais, onde teve um aumento muito grande nas emissões de gases poluentes provenientes de fábricas, carros, e isso acabou afetando a qualidade do ar. O que levou os cientistas a começarem a estudar o que estava acontecendo e como a ação antrópica estava afetando a atmosfera. Os estudos classificaram a atmosfera como um cobertor sobre o globo. Ela foi dividida em 4 camadas: a troposfera, a camada mais baixa, onde todos os seres vivos estão habitando e onde também vai ocorrer os fenômenos meteorológicos. A estratosfera, acima da troposfera, é onde está localizada a camada de ozônio, que vai ser responsável por filtrar a radiação ultravioleta. A mesosfera, terceira camada, é uma camada muito fria pela baixa concentração de moléculas e também vai ter resistência aos objetos como asteroides que vão passar pela atmosfera. E a termosfera, a última camada, ela é onde vão orbitar os satélites e onde vão acontecer as auroras boreais. A minha parte do trabalho é sobre os pontos principais sobre o artigo sobre a química atmosfera. E o primeiro ponto que eu escolhi foi a estrutura e composição da atmosfera terrestre, que protege a Terra de toda forma de vida contra a radiação vinda do espaço. É um compartimento de deposição e acúmulo de gases. CO2, O2 e compostos de nitrogênio são essenciais à vida. Sendo assim, o CO2 e o O2 vindo de processos respiratórios e fotossintéticos. O ciclo A atmosfera tem uma grande importância sobre o ciclo hidrológico, que funciona como um condensador que transporta a água dos oceanos para a Terra. Ela serve como a proteção contra a radiação e também a manutenção do calor, porque ela absorve a radiação infravermelha do Sol. Aqui nós temos o desenho da atmosfera, que é dividida em troposfera, que é a primeira parte, como a Bárbara já falou. Mas agora eu vou falar um pouco sobre a temperatura de cada uma. A troposfera, a gente tem a queda na temperatura ao aumento da altitude. Aqui entre a troposfera e a estratosfera, nós temos a tropopausa, que ela é uma variação mesmo das duas, mas que ela pode variar de 1 km na parte mais fria. Aí depois nós temos a estratosfera, que aumenta a temperatura conforme a altitude, devido ao O3, que é o ozônio. Então aqui nós temos a camada de ozônio. E o ozônio, ele absorve a radiação. E assim, ele deixa a camada bem quente, devido a essa absorção de temperatura que ele tem. Depois nós temos a mesosfera, que acontece a queda na temperatura devido à diminuição das espécies que absorvem energia UV, que é o ozônio que nós temos na estratosfera. E nas camadas mais altas, como a termosfera e outras, como alguns autores colocam, a gente tem o aumento de espécies iônicas e atômicas, que é devido à radiação alta que nós temos aqui, porque ela é o primeiro contato da Terra com a radiação, então a gente tem um comprimento de onda bem maior e a temperatura que chega até 1200 graus Celsius, que é uma temperatura muito alta. O próximo tópico que eu escolhi foi as reações químicas e fotoquímicas da atmosfera, que aqui nós temos o N2, o O2, o ar, o argônio e o CO2 como os principais gases na atmosfera, sendo assim o N2 representando 78% e o O2 21%, que é muito alto, pensando que a gente tem tipo milhares de gases. E muitas reações ambientalmente acontecem no ar. A gente não repara em tudo, mas muitas coisas acontecem. E aqui eu vou falar um pouco dentro desse assunto, como a química da camada de ozônio. O ozônio, ele, como eu já falei, ele absorve radiação. Muitas espécies absorvem radiação de 400 a 750 nanômetros. O oxigênio, por exemplo, ele absorve de 50 a 400. E aí, o ozônio, ele absorve na faixa de 220 a 320, que é uma radiação muito forte e muito maléfica para o ser humano, que se distribui na estratosfera, o ozônio. Aqui nós temos sobre
como acontece ali algumas reações com a radiação. Por exemplo, o A2 mais a radiação UV, que tem um comprimento de onda de 241 nanômetros ou maior, ou menor, se separa, dissocia, o O2 vira 2O. E aí, aqui nós temos algumas reações para a formação de ozônio, que como o ar é muito rarefeito, ou o ozônio já dissociado, ele se junta e forma o O2 de novo, ou ele encontra com um O2 e forma o O3. E aqui nós temos essa reação, que um O mais O2 forma O3. Também temos essa outra reação que envolve nitrogênio, aqui embaixo com o calor 3, mas a primeira acontece mais. E nós também temos a destruição do ozônio, por um processo natural mesmo, que pega o ozônio mais raio V com comprimento de onda, que está aí, e passa e vira o O2 excitado, que quando tem esse asterisco, nós sabemos que é um átomo excitado. E o O excitado também, que é quando acontece um acúmulo de energia por um tempo muito curto. E esse excesso de energia depois é convertido em um fóton ou é convertido em calor transmitido. E esse processo dessas reações é o ciclo de Chapman. Nós também temos outras reações na outra parte da química da camada de ozônio. Temos os catalisadores de depilação da camada de ozônio, que são espécies radicais que destroem o ozônio pela absorção de um átomo de O. Então ele pega só um e deixa virando um O2. E aí nós temos uma variação de ozônio desejável, que é o ozônio da camada de ozônio, e o ozônio não desejado, que é o ozônio que faz mal para as plantas e para a gente na troposfera. E aqui nós temos reações com os radicais, que quando nós temos essa bolinha na frente, indica radical. Que nós temos aqui a do NO2, e a reação total, quando a gente corta tudo assim, nós temos essa reação total, que pega o O3 mais O e vira 2O2. Aqui nós temos outra reação com hidroxilas, que a gente corta. Também temos a mesma reação total. Essa mesma reação total. E aqui a gente tem a formação da hidroxila, que junta o metano, que forma a radical metila também, que é outro radical que destrói a camada de ozônio. E então, esse processo todo, essas reações todas que a gente falou com os radicais, chamam o que a gente chama de destruição da camada de ozônio. E essa destruição causa um outro fenômeno que chama um buraco na camada de ozônio, que a radiação consegue passar direto, sem nenhuma interferência, para o meio, o nosso meio, a troposfera. E aqui foi observado na Antártica, a primeira vez, de setembro a novembro, que é o período da primavera. E foi detectado um buraco no tamanho de 25 milhões de quilômetros quadrados, que é uma coisa muito grande, tipo radiação vindo para a Terra. E os principais fatores é o Cl, que é o cloro, mais o monóxido de cloro, que eles conseguem destruir o ozônio pelas reações com a reação, e depois eles reagem no estado excitados e ainda conseguem formar o HOCl, que depois, com a luz solar, ele se dissocia e vira OH e Cl, que começa o processo de novo. Então é um processo meio que sem fim. A conversão ocorre na superfície de partículas frias de água, ácido sulfúrico e nitrito. E também nós temos outra parte que a gente não falou, que é o bromo, que é um outro mecanismo que forma radicais e que também causa destruição. Agora, sobre um outro fenômeno atmosférico que vem atingindo o mundo, o efeito estufa, que é o aumento de temperatura da atmosfera global. O CH4, o vapor de água e o CO2 são os principais gases que permitem esse fenômeno acontecer. E os processos industriais, desde 1960, foi quando começou
a gente começou a ver 1800, até. Foi quando a gente começou a ver um aumento do CO2 na atmosfera. E não existe medidas tipo, que falam que ele existe concretamente. É uma suposição, esquemas matemáticos comprovam, mas ainda tem pessoas que preferem não acreditar que ele existe. E ele tem alguns resultados positivos, como por exemplo, o inverno, o brando inverno, tipo nos Estados Unidos, ele deixaria de ser mais fraco, com um processo de efeito estufa muito intensificado. E outros muitos negativos, como por exemplo a perda de faixa territorial por causa do derretimento do gelo. Então a gente teria um oceano maior, então cobriria algumas cidades costeiras. A gente teria chuvas muito fortes, enchente, é, uma facilidade para transmitir epidemias graças ao ciclo reprodutório dos mosquitos. E e aqui nós temos um gráfico mostrando mesmo o que acontece. Está acontecendo que o ozônio, que o CO2, ele só cresce. E aqui nós temos a primavera e o outono, que ele oscila, que ele causa uma diminuição e um aumento em determinada fase do ano. E aqui nós temos o metano, que é um gás que ele é 21 vezes maior do que o CO2, mas a concentração dele na atmosfera é menos expressiva. Então, ele é 21 vezes mais forte, mas ele aparece menos. E aqui nós temos os óxidos nitrosos e esqueci de mostrar aqui, mas aqui a gente tem um processo do que acontece no efeito estufa, que é quando a luz e a radiação solar entram e ela volta. E aqui a gente tem as moléculas de gás estufa. E quando a radiação entra para a Terra, ela não consegue sair. Ela bate aqui e fica voltando até conseguir sair alguma hora torta. E assim, a temperatura na Terra aumenta. E aqui nós temos sobre o óxido nitroso e os clorofluorcarbonetos, que a gente tem a radiação IV, que ele é 206 vezes maior do que o gás carbônico, mas graças a menos concentração dele na atmosfera, ele é mais forte, mas ele tem menos, então meio que fica ali no mesmo patamar. E a gente está vendo um aumento desse gás de 0,25% na atmosfera ao longo dos anos. E ele tem uma emissão natural. Desde processos de nitrificação, desnitrificação e ambientes aquáticos, que ele é um subproduto. E aqui ele causa o aumento da temperatura porque ele é um gás estufa. E aqui a gente tem uma reação que mostra que ele também consome o ozônio e ele também destrói a camada de ozônio. Então ele é um gás que causa dois males. E ele também é soltado por ações antrópicas, como a queimada, fertilizante, combustíveis fósseis, que contém nitrogênio. E também temos o CFCs, que é um produto dos ar-condicionados, geladeiras, freezer, mas que desde o Protocolo de Montreal de 1995, notou que ele está causando males ao ambiente e está substituindo ele por HCFCs e HFCs, que eles têm um tempo de residência menor na atmosfera e absorvem menos radiação. Aqui nós temos a poluição ambiental interna, que é dentro, tipo em um prédio, a gente tem uma atmosfera interna. E a gente tem a poluição dessa atmosfera interna, como os formaldeídos, que eles são provenientes de fumaça de cigarro e plásticos sintéticos. E eles são produtos que, testados em animais, podem ser carcinogênicos. E, segundo a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, pode ser nos humanos também. E aqui nós temos os isótopos radioativos, que eles provocam alterações no DNA, que também estão presentes em atmosferas internas. E essa alteração causa câncer, muitas no pulmão e leucemia. Aqui nós temos agora o próximo tópico, amostragem diária e análise química de padrões de emissão e legislação. Temos o outdoor, que é a atmosfera externa, e o indoor, que é a interna. E os dois causam bastante mal à saúde. E nós temos
os meios de medir. As concentrações médias relativas a um fixo período de tempo são mostrais que a gente pode ir para o laboratório, fazer com mais calma, não precisa ser na hora. E a demanda de determinação instantânea de concentração é uma coisa que tem que ser na hora, porque é para saber se tem ali um gás radioativo, por exemplo, a gente tem que saber na hora. Então a gente usa ele porque ele é mais rápido de ser medido. E agora sobre os padrões de emissão e legislação, a gente tem a resolução CONAMA 003 de 28 de junho de 1990, que estabelece os números, tipo de qualidade de ar que o ar tem que ter em um ambiente. E depois a gente tem o CETESB, que é meio que um programa uma base de dados. Que, imagina quantas uma tragédia, a gente tem que saber quanto que tem as medidas de cada coisa no ar. Então, eles meio que criam uma base de dados para quando acontecer isso, a gente saber e ver quando é seguro de novo ir para o ar. Por exemplo, um desastre como que chama? Nuclear. E aí a gente tem que saber quando era seguro e quanto tá agora, para ver quando vai ser seguro de novo. O Procov é uma ação que é sobre a taxa de poluição que o carro, os motores, tem que ter, a taxa máxima, que é para fabricação já vem com essas medidas, mas carros novos, carros antigos, a gente não tem esse controle. E por isso planeja-se criar o programa de inspeção e manutenção de veículos, que em grandes cidades terá uma frota que vai circular e medir a poluição de cada carro e podendo gerar multas e essas coisas por estar infringindo a lei. E é mais importante ressaltar é o jogo político envolvido na implantação dessas medidas de controle, bem como a burocracia e lentidão em elaboração de leis que retardam uma redução dos níveis de poluição mais rápida e eficaz. Mas também cumpre ressaltar que a implantação do PROCONV e das medidas complementares representa um grande avanço em termos da preocupação ambiental e da qualidade de vida, como uma demonstração de cidadania dos países desenvolvidos. Também é importante ressaltar que houve uma redução dos níveis de poluição atmosférica, ainda que em uma escala pequena, mesmo com o aumento da frota circulante de veículos e do fato de carros estarem muito regulados a cada ano, como já comprova o CETESB. Então, mesmo com uma lentidão dos processos de aprovação e a monitoramento, a gente já vê uma redução da poluição atmosférica no nosso país. Se tivesse uma política melhor, com mais leis e com melhor fiscalização, a gente poderia ver uma qualidade significativa comparada a isso. E agora eu vou passar para a Bárbara fazer a conclusão. Que foi apresentado, concluiu-se que mesmo com a tecnologia existente atualmente, o ar mudou e continua mudando por conta dos gases que são lançados diariamente na atmosfera. Dado isso, há necessidade de uma ampliação de programas e leis que visam a preservação da boa qualidade do ar. Onde no artigo eles citam a CONAMA 003, que vai estabelecer padrões nacionais da qualidade do ar, vai monitorar e avaliar sua qualidade e estabelecer limites para a proteção da saúde e o bem-estar da população.